Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos mais uma perguntinha aqui nas nossas publicações que ela fala um pouquinho sobre a audiência preliminar. Então a pergunta é, você sabe qual é a importância da audiência preliminar? Então vamos iniciar aqui, né? Então antes de explicar a importância da audiência preliminar, é importante destacar alguns pontos. Então, dois pontos importantes inicialmente é que a audiência preliminar ela é diferente da audiência de tentativa de conciliação ou mediação. Então, uma coisa é a audiência preliminar, outra coisa diferente é a audiência de conciliação ou mediação. E também a audiência preliminar ela é diferente da audiência de instrução e julgamento. Então, veja que a gente não pode confundir. Conciliação e mediação é uma coisa, instrução e julgamento é outra, e a preliminar, que é o que a gente está conversando agora, é outra. Okay? Trouxe a previsão legal aqui da audiência preliminar, ela está lá no artigo 357, no parágrafo 3º do CPC, no Código Processual Civil, e nós temos a seguinte observação aqui, ó, que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então a gente acaba percebendo o seguinte, então se houver uma complexidade de matéria ou de direito, né, matéria de fato ou de direito, o juiz ele vai designar essa audiência. Veja que não está escrito na lei, isso aqui é uma audiência preliminar, não tem esse nome, claro, a doutrina que estabeleceu como a ideia, esse nome, né, de audiência preliminar. O que é um ponto interessante, só para que a gente possa entender em que momento que essa audiência preliminar ela pode ocorrer. Então, como o próprio parágrafo 3º diz que se a causa ela apresentar complexidade em matéria de fato, o juiz vai designar essa audiência para que o saneamento seja feito. Então, ela ocorre justamente nesse momento do saneamento do processo. Então, só para que a gente possa entender a linha do tempo, então, houve lá o protocolo da petição inicial, houve a tentativa da audiência conciliatória, se ia sair acordo, se não ia. Depois, vamos supor lá, não houve acordo, então foi apresentada a contestação, e aí, eventual réplica, por exemplo, e aí chega no ponto em que o magistrado ele recebe o processo e ele tem que analisar o que está sendo discutido aqui, o que as partes querem, né? E aí ele tem que entender o que está sendo discutido e como isso será de algum modo provado. E aí, esse é o grande ponto. Se houver essa complexidade de matéria, né, matéria de fato ou de direito, for algo que o juiz não consiga identificar lendo a petição inicial, lendo a contestação, lendo a réplica, por exemplo, ele não conseguiu identificar, ele pode, de algum modo, designar essa audiência aqui preliminar. Okay? Isso pode ser feito em cooperação com as partes, e aí, claro, as partes podem comparecer ao advogado, mas essa não é uma audiência muito comum, né? Ela não é a regra, né? Então, como a gente pode perceber já pelo próprio enunciado do artigo, é algo que se apresentar alguma complexidade o juiz vai designar. Caso contrário, normalmente não acontece. Coloquei uma questão doutrinária aqui, né, para que a gente possa ter uma noção também de como que a doutrina fala sobre a audiência preliminar, e temos o seguinte aqui, que a audiência preliminar apresenta vários objetivos, dizendo a respeito à tentativa de conciliação. Então dá para buscar uma conciliação na audiência preliminar? Pode. Não é a serventia principal dela, mas pode. Esse é o primeiro ponto. Depois nós temos aqui que outra serventia, outro objetivo dessa audiência preliminar é a resolução das questões processuais pendentes. Então, como eu estava falando, o juiz ele entendeu o que o autor queria, o que o réu contestou, mas não era bem assim e tal. Então, caso o juiz tenha alguma dificuldade para isso, para resolver o que essa questão processual aqui está pendente, ele pode, de algum modo, designar essa audiência preliminar, né? Como a gente já conversou, então, tem a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Então, caso o juiz ele tenha dificuldade de identificar o que precisa ser provado, né? O que está sendo discutido aqui e o que a gente precisa provar para dizer quem tem direito, né? Quem está certo, quem não está, o juiz pode designar essa audiência preliminar aqui, né? Outro ponto aqui, especificando os meios de prova admitidos. Então, o juiz pode utilizar essa audiência preliminar para dizer, olha, a gente vai produzir esse tipo de prova aqui, etc., né? Outro ponto importante é a definição da distribuição do ônus da prova. Então, o juiz também, por meio dessa audiência preliminar, pode, de algum modo, dizer, olha, o autor vai ter que provar isso, o réu tem que provar aquilo, né? Fazer a distribuição do ônus da prova de uma maneira diferente, né? Etc. É viável aqui, né? E também a delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Então, de novo, pode ocorrer essa audiência justamente para tentar, de algum modo, resolver essas questões aqui.
Então, resumindo tudo isso, eu coloquei aqui, né, que, em resumo, a audiência preliminar ela serve para tentar a conciliação, né, e em que pese não ser o seu objetivo principal, né, pois o objetivo principal de conciliação é, como o próprio nome já diz, audiência de conciliação ou mediação. O outro objetivo da audiência preliminar, então, é resolver questões processuais pendentes. Ela também vai delimitar sobre quais questões recairá a atividade probatória, especificar quais os meios de prova que serão admitidos e produzidos, distribuir o ônus da prova e delimitar os pontos controvertidos relacionados ao mérito da demanda. Então, é justamente para que todo mundo saiba o que tem que produzir, né? Quais são as provas que serão produzidas, né, em eventual audiência de instrução e julgamento. E aí eu coloquei aqui, por fim, destaque-se que a audiência preliminar ela não é obrigatória, ficando sua designação a critério do magistrado. Então a gente percebeu que se o magistrado perceber que tem algo meio complexo, que ele não conseguiu decifrar, não conseguiu identificar, ele acaba designando essa audiência. Mas, na maioria das vezes, ela dificilmente ocorre, né? Quando é uma coisa muito sensível, muito específica, né? Acaba havendo a designação. Caso contrário, normalmente ela não ocorre, ok? Então, vencemos mais um tópico aqui, conversamos, né, sobre a importância da audiência preliminar. Convido a assistir os outros vídeos que nós temos aqui no canal também. Caso queiram acessar aqui o nosso site também, ler as outras publicações que nós temos, sintam-se à vontade. E deixe o seu curtir aqui no vídeo, né, deixe o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.